Alô, Fernando Belchior, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós vamos falar sobre como escolher o disco de serra correto para cada material e operação. Então, pessoal, primeira coisa, como é que você vai escolher o disco de serra que você vai usar? Primeira coisa é você prestar atenção em dois fatores. Primeiro, que tipo de material você vai cortar e, dependendo do tipo de material, que tipo de corte você vai fazer, ok? Então, primeira coisa, que material eu vou cortar. Segundo, que tipo de corte eu vou fazer. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, digamos que você vai fazer corte em madeira mesmo, madeira de verdade, tá? Madeira, entre aspas, natural, tá? Em contraposição às madeiras engenheiradas, MDF, compensado, Eucatex, etc, tá? Então, primeira coisa, que tipo de material eu vou cortar? Eu vou cortar madeira natural ou madeira engenheirada? Vou cortar madeira natural. Aí, se for cortar madeira natural, vem o tipo de operação que você vai fazer. Se você vai fazer um corte longitudinal, ou seja, no sentido das fibras da madeira, você vai procurar um tipo de disco de serra que tem o dente como desenhado aqui, esse dente totalmente reto, tá? Esse tipo de dente, e vai parecer assim frescura eu estar usando um termo em inglês aqui, mas não é. É que infelizmente no Brasil, até onde eu sei, a gente não tem denominação para esse tipo de serra. Então, esse tipo de dente aqui, lá fora, é chamado de FTG, Flat Top Grind, ou seja, dente de topo reto, tá? Então, conforme está desenhado aqui, o dente é assim e o corte que ele produz tem esse formato, ou seja, passou na madeira, ele vai produzir esse perfil de corte aqui. As serras do tipo FTG, né, Flat Top Grind, né, ou seja, dente reto, elas têm normalmente 24 dentes. A gente está falando de uma serra de 10 polegadas, ou seja, uma serra de 25 centímetros, ok? Então, corte reto, longitudinal, procurar esse tipo de dente aqui. Se você, por sua vez, você não vai fazer um corte que é longitudinal, que é com as fibras, você vai fazer um corte que é atravessado com a fibra, você vai procurar uma serra ATB, Alternate Top Bevel. O que quer dizer isso? Ela tem um dente cujo topo é chanfrado. Então, um dente numa posição tem um chanfro para a esquerda, o dente seguinte tem um chanfro para a direita, tá? E o corte que ela vai produzir é esse aqui. As serras do tipo ATB, né, de dente chanfrado, uma serra de 10 polegadas, 25 centímetros, ela vai ter 80 dentes, ok? Agora, se você fica fazendo corte longitudinal e corte transversal muito alternado, para você não gastar tempo trocando a serra, tira a serra de corte longitudinal, põe a serra de corte transversal e tal, o melhor seria usar uma serra do tipo mista. Como é que é uma serra do tipo mista? Ela tem 4 dentes do tipo ATB, então um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, o chanfro, e depois ela tem um dente reto, certo? O tipo de corte que ela vai produzir é praticamente igual ao de dente reto, só que ela faz uma quinazinha, uma curvinha nas pontas, tá? E para serras de 10 polegadas, 25 centímetros, você vai encontrar serras entre 40 e 60 dentes numa serra desse tipo, ok? Agora, se ao invés de madeira natural, madeira, você está usando madeira engenheirada, ou seja, compensado, MDF, fórmica, laminados, você vai usar outro tipo de serra. Então, que tipos são esses? Primeiro, você tem um tipo de serra que tem esse dente aqui intercalado com o dente de canto reto, que é chamado de TCG, Triple Chip Grind, tá? Ou seja, ela tem um dente trapezoidal, no formato de um trapézio, que é essa figura geométrica aqui. E você vai ter um corte que tem esta cara aqui. Ele é quase um corte como uma serra de dente reto, mas ele tem a marquinha aqui do topo do trapézio, tá? Para um disco de 10 polegadas, em geral, essas serras têm 80 dentes, tá? Um outro tipo de serra que é usado também para corte dessas madeiras engenheiradas é uma serra parecida com a serra para fazer corte transversal na madeira, mas a diferença é que ela tem um ângulo muito mais pronunciado.
o ângulo chega a ser de 45 graus, sendo que nas outras, que é a serra de corte transversal para madeira, é em torno de 25 graus, certo? A marca que ela deixa é esse aqui, tá? E essa é chamada de High ATB, ou seja, é um chanfro alto, um chanfro mais pronunciado, ok? Um chanfro agudo, tá? Então é uma serra de topo chanfrado, alternado, porque é um para a esquerda, um para a direita, só que o ângulo é bem mais agudo, bem mais pronunciado. E numa serra de 10 polegadas você vai ter também 80 dentes. Por fim, existe um outro tipo de serra também indicado para você cortar madeira engenheirada. E aí, pessoal, não interessa se é longitudinal ou transversal, que são as serras ATAF, que quer dizer que é Alternate Top, Alternate Face. Significa que o dente tem chanfro tanto no plano olhando de frente quanto olhando de topo, tá? Então você tem chanfro tanto se você olhar o dente de frente como se você olhar de topo, ele é duplamente chanfrado. E você vai ter esse formato aqui de corte. Eu particularmente no Brasil nunca vi uma serra desse tipo, uma serra TAF, que é chanfrada tanto de frente quanto de topo. E também para um disco de 10 polegadas, perdão, 25 centímetros, você vai ter 80 dentes. Por fim, se você vai fazer um corte que não é um corte de qualidade, por exemplo, você está fazendo um corte grosseiro, você está topejando uma peça, você está fazendo um primeiro desdobro que ainda não vai, uma primeira galga que não vai levar na largura final, ao invés de usar uma serra nova, tá? Você preserva, você usa o tipo correto de serra, mas pode pegar uma serra já usada, tá? Que aí a finalidade é fazer uma operação grosseira e não fazer uma operação com acabamento perfeito, tá bom? Então, vamos juntos?